Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around. João capítulo 8, versículo 1 em diante. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? É bom demais ler a Bíblia, é ou não é verdade? É bom demais ter o nosso coração queimando pela palavra de Deus. Quando eu leio esse texto que já é tão conhecido, todas as vezes eu sou ministrado pelo Senhor. Porque a palavra de Deus é assim, ela é viva, então cada vez ela traz algo novo. Vamos aprender com esse texto, com essa atitude de Jesus, no meio de uma situação de julgamento, de pressão. Ele cumpriu o que ele disse que ele veio fazer. Certa vez Jesus falou assim: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. E quando uma mulher estava sendo julgada, ele apareceu e ele fez o que o Pai o enviou para fazer, para salvar o mundo. Ele amou, a salvou e ele não se uniu com aqueles que julgavam. Hoje, esse é o convite de Jesus para mim e para você. Para a gente entender um pouquinho sobre o que é julgamento, eu queria 3 voluntários aqui, tá? Queria um voluntário dessa ala aqui. Alguém pode vir aqui? Pode vir para cá. O Wellington, corajoso. Um aplauso para o Wellington aqui. Um voluntário para cá. Beleza? Um voluntário aqui do meio. Um aplauso para o novo corajoso aqui. Qual que é o seu nome? Elder. Estiloso. Vem para quem? Vem mais um voluntário daqui? 3 homens. Kaique vem para cá. Um aplauso para o Kaique aqui também, gente. Vamos fazer. Vocês se conhecem? Você conhece ele? E você conhece ele? E ele também? Todo mundo, vocês se conhecem? Então eu vou agradecer, vamos aplaudir eles. Eu quero 3 voluntários que não se conheçam. Quero 3 pessoas que não se conheçam. Vamos começar de novo aqui. Um voluntário daqui. Quem quer ser o voluntário? Vai ser rápido, eu não vou. Aqui, show. Pode subir. Qual que é o seu nome? Heloísa. Vem para cá. Show. Pode subir, sobe ali pela escada que fica mais fácil. Isso. Você conhece ela? Mas você conhece ele? Então pode. Show. Qual que é o seu nome? Edinho. Edinho. E o seu? Camila. Então um aplauso para o Edinho, para Heloísa e para Camila. Você não conhece ela? Mas não conhece. E você conhece ela? Tá. Que time que você acha que ela torce? São Paulo. Você acha que ela é solteira ou casada? Solteira. Você acha que ela gosta de comer mais hambúrguer, pizza ou massa?
Hambúrguer. Hambúrguer, tá. Então, você guardou as respostas. Solteira, São Paulo, hambúrguer. Quem guardou aí? Você é a... Eu já esqueci aqui. Camila. Você conhece a Heloísa? Pouco. Então tá bom. Fala pra mim, você acha que a Heloísa torce pra que time? Corinthians. Qual que é o prato preferido dela? Nossa, hambúrguer. Qual que é o estilo de música que ela mais gosta? Sertanejo. Tá zoando, hein, cara? Tá bom, então, hambúrguer, Corinthians e sertanejo. Heloísa, agora é a sua vez de devolver a gentileza, né? Então você vai voltar lá no Edinho. Eu ia falar Helder, porque o Helder tinha subido aqui agora mesmo. Então, o Edinho torce para que time? Flamengo. Ele... Deixa eu ver uma pergunta aqui. Ele está orando, ele está ficando, ele está noivo, ele está casado. Qual que é? Ele está solteiro. Está solteiro. Sem muitos detalhes, né? E ele... Qual que é o prato preferido dele? Lasanha. Agora vamos começar pela última resposta. Qual que é o seu prato preferido? O que vier, você está dentro. Não tem muito prato preferido, não sei. Mas entre uma lasanha, um hambúrguer ou uma pizza, o que você prefere? Hambúrguer. Qual que é seu time? São Paulo. Tricolor! E qual que foi a terceira? Você está se namorando, solteiro, casado? Solteiro. Então tá bom, você acertou que ele está solteiro. De 3, você acertou uma. Qual que é seu time? River Plate. Temos Argentina entre nós aqui, gente. Passou longe, né? Qual que é seu prato preferido? Dos 3 que ele falou, que você falou, Massa, e ele falou hambúrguer. E o que mais? Qual foi a última? Você está solteira? Namorando. Era o quê? Era solteira ou casada? Quantos são testemunhos que era solteira ou casada aqui? Era solteira ou casada. E ela está namorando, ela não está solteira. Então você não acertou nenhuma, desculpa, cara. E a Heloísa, você está namorando, solteira? Ela não sabe. Solteira. Qual que é o seu prato preferido? Meu prato preferido é macarronada. Macarronada. Você falou o quê? Hambúrguer. Então, e o time? Paris Saint-Germain. Isso aí. Um aplauso para os 3 aqui. Agora, antes deles descerem, o que nós vimos aqui? Das 3 opções de resposta simples, nós tivemos um acerto. Então, muitíssimo obrigado, tá bom? Podem descer, por favor. Vocês podem comer uma pizza aqui na nossa pizzaria depois, um rodízio para cada um por minha conta, tá? Deus abençoe. Um rodízio depois lá, cara. Tá bom? Você já desce por aqui, ó, por favor. Robert, você ajuda aqui, por favor? Que nada, já está resolvido. O Edinho já resolveu. Vamos para cima. Agora, o que eu quero dizer com isso aqui? A gente olha para alguém e a gente pensa que ela tem alguma preferência, que ela gosta de alguma coisa, que ela é isso ou que é aquilo. E as nossos primeiros pensamentos sobre alguém são verdadeiros ou falsos? No dia a dia, eu não sei você, mas assim, alguém deu uma resposta para você e falou assim: essa pessoa é muito grossa. Essa pessoa, sei não, essa menina aí, esse jeitão aí, não sei não. Aí você fala aqueles outros adjetivos. Ou você olha alguém e fala: esse cara é muito religioso. E aí essa pessoa é muito egoísta. E a gente pode pensar sobre as pessoas algumas coisas, e nós vimos aqui que dos
de 3 opções que cada um teve sobre alguém que não conhecia, pelo fato de não conhecer, apenas pelo pensamento. Eles não acertaram. Eu esqueci de ver se a Heloísa gostava de sertanejo. Você gosta de sertanejo? Não, ela não gosta de sertanejo. Mais ou menos. Então, não é o estilo de música preferido. Então, de 4 opções de indicações aí, que foi da última 4, uma apenas então se a gente colocar 4 para uma pessoa e 3 para 2, de 10 pensamentos sobre outra pessoa, apenas um estava correto. Você pode ter um pensamento sobre alguém sem conhecer que pode estar correto, mas a maioria dos nossos pensamentos sem conhecer, na verdade, são julgamentos e preconceitos. E nós não podemos simplesmente viver desse jeito. Por exemplo, o Edinho falou que a Camila torcia para o São Paulo. E depois a gente viu que quem torcia para o São Paulo? Ele torcia para o São Paulo. Às vezes, coloca essa imagem para mim, por favor, no telão. Tem uma imagem aí de uma tirinha. Tem aí no telão? Que estava no esboço. Foi enviado? Está lá? Então tem uma imagem aí que a gente vai esperar entrar. Olha aí. 2 pessoas lendo a Bíblia. Alguém fala assim, olha o óculos dela. Hate, ódio. E aí está escrito ali em cima: isso me dá permissão para odiar o mundo. Ele está lendo a Bíblia e pensando: isso aqui me dá permissão para odiar o mundo. E o outro está lendo a mesma página da Bíblia, e o óculos dele está escrito amor. Isso me desafia a amar o mundo. Um vê permissão para odiar, o outro ele se sente desafiado a amar. Isso depende do quê? Depende da sua predisposição. Ou seja, na mesma situação, no mesmo texto, no mesmo ambiente, eu posso amar, eu posso julgar. Depende de como eu estou. E às vezes os meus julgamentos têm mais a ver com a forma que eu estou do que aquilo que eu estou vendo. E esse é o grande desafio da nossa vida. E por isso que Jesus fala assim: se os seus olhos forem bons, ok, todo o seu corpo vai ser bom. Agora, se forem maus, aí então tudo depende da forma que você vê, todo o seu corpo será mau. Então nós temos que ter cuidado com a forma que nós processamos cada informação. E nesse texto de João 8, da mulher que ia ser apedrejada porque ela foi pega em ato de adultério, nós temos aqui talvez 3 grupos de pessoas que nós podemos ter nesse texto. O primeiro grupo é o grupo dos que julgam. E aí, qual que é o perigo das pessoas que julgam? Porque os religiosos, por que eles só viam pecado e só via condenação e só viam oportunidade para odiar e para matar? Porque isso era sobre eles, sobre quem eles eram. E o grande problema também de você viver assim é que o julgamento te coloca numa condição que você não muda, que você se torna alguém fechado para mudança, como está escrito aqui em Mateus 7,3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, se não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Muitas vezes a posição de julgamento é exatamente isso aqui. O pecado maior nessa situação não era adultério, ainda que o adultério era pecado e ainda que havia um pecado na vida da mulher, mas era a religiosidade e a falta de amor dos fariseus. Então muitas vezes não é que o que eu vi está errado, é que é mais erro na minha vida do que na vida do outro. Só que eu estou mais preocupado com o erro do outro do que com o meu próprio erro. Isso aqui é uma escola para a vida. Isso aqui nós precisamos refletir sobre essas coisas, porque muitas vezes a gente se encaixa num tipo de pensamento ou numa forma de agir que não tem nada a ver com o melhor de Deus que Deus tem para nós. Grupo 2, o grupo dos culpados. Talvez você está aqui hoje e o que você sente é culpa. Por quê? Aquela mulher, ela não era inocente daquele ato que ela foi pega em flagrante, ela estava adulterando. E normalmente, mesmo que a gente não tenha sido ensinado na igreja, ou tenha lido um texto bíblico, tenha crescido num determinado assunto, nosso coração não fica em paz quando a gente está errado. Ninguém fica em paz
roubando, ninguém fica em paz, com algum desvio de conduta, claro, que é de acordo com o que, se você for contra a palavra de Deus, normalmente você vai, a não ser que você permaneça nesse caminho por muito tempo e tenha a mente cauterizada, você vai se sentir mal. E aí então, a culpa vai trazer vários problemas para a sua vida. Como disse a Michele um dia pregando aqui, enquanto não consigo me perdoar e me sentir perdoado, não consigo amar verdadeiramente, pois vive em função do medo e da culpa. Então, hoje é dia de você ser livre do medo, como está escrito lá em 1 João 4,18, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Em Romanos 8:1, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então o primeiro grupo é o grupo dos que julgam, o segundo grupo é o grupo daqueles que estão sofrendo com a culpa, e o terceiro grupo é o grupo dos livres que libertam. Olha só, se os feridos ferem, os livres libertam. Se você se sente livre e você não está libertando, você tem que se questionar se você é realmente livre. Porque um ato real de liberdade, se você é realmente livre, você está em condição de libertar outros. Você não consegue viver em paz se há pessoas presas naquilo que você já foi liberto. Então talvez você esteja aqui se perguntando, os livres, como eu posso ser mais parecido com Jesus, e assim como ele agiu nesse texto, eu posso agir na minha vida também. Então, para você ser mais parecido com Jesus e colocar os óculos do amor, colocar as lentes do amor, nós vamos agora para 3 pontos dessa mensagem. Para você ser mais parecido com Jesus, primeiro, tenha mais tempo a sós com Ele. Tenha mais tempo a sós com Ele. Olha qual que foi o começo dessa cena. Essa cena não começa com a mulher sendo surpreendida no ato de adultério, nem com os religiosos levando ela para ser apedrejada, nem com essa armadilha que prepararam para Jesus. Ela começa assim, João 7,52. Eles responderam, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Então o que aconteceu? Jesus estava sendo criticado, Jesus estava no meio de embates, Jesus estava sendo rejeitado, ele estava no meio de uma controvérsia. E o que aconteceu logo depois disso? Ele foi para o Monte das Oliveiras. E o que ele foi fazer lá? Ele foi ter um tempo secreto, no secreto com o Pai. Ele foi orar, ele foi falar com Deus. Ele tirou um tempo para se encher do céu, para se encher do Senhor, para se encher da presença do Pai. E ali ele saiu daquele ambiente, e quando ele saiu daquele ambiente, ele encontrou um outro ambiente hostil. Nem sempre Jesus, ele saía de um tempo de oração e ele ia para um ambiente hostil. Por exemplo, teve um momento que ele saiu e a multidão o aclamava. Teve um momento que ele saiu e ele foi bem recebido na casa dos seus amigos, Lázaro, Marta, Maria. Teve um momento que ele saiu e foi ensinar no Monte das Oliveiras, mas nesse contexto específico, ele terminou um dia cheio de problemas, cheio de controvérsia, cheio de gente o atacando, e ele começou um outro dia no meio de uma armadilha. Quantos já se sentiram em dias assim? Você termina um dia punk no seu trabalho, você termina um dia sendo acusado de não ter feito nada, de ter feito tudo errado, de estar agindo contra as pessoas, você termina, sai daquele ambiente hostil, complicado, talvez um ambiente de traição, um ambiente de rejeição, pessoas falando contra você. Não sei se alguém fala mal de você por aí, talvez não, mas quando isso acontece, você fica mal. Aí então você vai começar um outro dia, você fala assim, nossa, tudo que eu queria é que esse dia acabasse logo. Você vai para casa, quando você consegue dormir, você acorda, e quando você acorda e você vai para o seu trabalho, vai fazer o que você tem que fazer, você logo se dá em uma situação pior do que você terminou o dia anterior. Já aconteceu isso com você? Por que Jesus reagiu bem? Porque entre um tempo e outro, ele estava sendo recarregado. As piores respostas que nós damos, normalmente elas acontecem em momentos de escassez. Normalmente elas acontecem quando a gente está mal, a gente está vazio.
E para a gente ficar mal, a gente não precisa nem de uma situação ruim. É só você estar vazio. Porque você quer algo que você não é preenchido em lugar nenhum. Então, como que Jesus conseguiu dar as melhores respostas nas situações mais difíceis? Ele sempre protegia o seu hábito de ter um tempo a sós com o Pai. Ele sempre protegia o seu hábito de ter um tempo a sós com Deus. Agora, eu pergunto para você, você tem guardado o seu tempo a sós com Deus? Porque, gente, fala a verdade, você amar numa situação de pressão, quando tudo está dando errado para você, e você pensar no outro, e você, porque Jesus sendo atacado, ele poderia pensar nele. Espera aí, eu vou provar para vocês que da Galileia surge profeta sim. Vocês não sabem com quem que vocês estão falando. Eu vou provar para vocês que vocês estão errados. Mas ao invés de ficar mostrando para todo mundo que todo mundo estava errado, ele foi falar com Deus. Por quê? Porque com Deus a gente resolve qualquer questão que o povo ainda não entendeu. Você vai falar, vou provar para todo mundo que eu estou certo. Não vai provar nada. Agora, fala com Deus sobre o que estão falando de você. Ao invés de falar para as pessoas que estão falando de você, ou às vezes a gente quer se vingar, né? A gente vai lá e fala uma coisa, não, eu sei uma coisa pior sobre essa pessoa que falou mal de mim, então eu vou mostrar quem ele é. E aí você devolve na mesma medida. Quando a gente faz isso, a gente vai trazer um ciclo de ódio. A gente não vai conseguir amar em situações de julgamento. E segunda coisa que a gente percebe aqui, para você ser mais parecido com Jesus, no meio da pressão, deixe o amor liderar a sua ação. Olha o que aconteceu, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se, começou a escrever no chão com o dedo. O que nós temos aqui, gente? A pressão vai testar a nossa fé. A pressão vai testar se a gente é para valer mesmo ou se a gente fala uma coisa bonita. Quando eu fui postar essa imagem dessa mensagem, ame mais, julgue menos. Parece frase de camiseta, não é? Poderia ter uma camiseta da Uzelev dessa. É frase de post bonito que a gente compartilha. E na verdade é uma frase muito bonita para a gente postar. Mas é na pressão que a gente vai ser testado sobre ela ser verdadeira para nós ou não. Ela vai ser verdade para nós mesmos ou não, quando nós estivermos no meio de uma armadilha. Olha que situação complicada. Os caras estão armando para matar Jesus. É isso que está acontecendo. Dependendo da resposta que ele for dar, Jesus vai ser crucificado. Por quê? Porque ele está indo contra a lei. Ele está indo contra os profetas, ele está indo contra o sumo sacerdote. Então aqui nós temos um motivo para matá-lo. E eles sabiam que Jesus, ele não ia ter uma resposta comum. Então eles viam Jesus não como alguém talvez sábio, porque ele foi lá e ele teve aquela atitude enérgica no templo, e normalmente ele tinha aquela atitude enérgica contra os religiosos. Então eles estavam esperando pegar Jesus numa situação que eles tivessem motivo para condená-lo. Era uma armadilha. Mas ele consegue reagir de uma forma boa, porque ele permitiu que o amor liderasse a sua ação. Sabia que quando você chega em casa e você tem lá os seus pais pegando o seu pé, sei lá, porque você ficou na célula, depois você foi servir no ministério, depois você inventou de ir para a vigília, depois você foi para o Eleve, e depois você inventou de ir para o Eleve Resgate, e depois você ainda foi sair com seus amigos, você não foi embora para casa. E depois você chegou em casa e disse que a bateria tinha acabado. E aí depois você começou outro dia, você não acordou cedinho e foi ajudar a arrumar a casa, você acordou 1h da tarde. E aí você fala assim, é normal. E aí é o final de semana, eu ralo a semana inteira. E aí depois você fala, o que você vai fazer agora? Não, vou tomar banho para voltar para o culto. E aí você tem alguém pegando o seu pé. Quando você teve um final de semana glorioso com Jesus, e aí você vai trabalhar, e aí você tem um chefe mala pegando no seu pé. Então assim, você viu a hora do julgamento, né? São Paulino viu o outro São Paulino. Às vezes quando a gente vê um mala no nosso chefe,
tem que ver se o nosso chefe não nos vê como mala também. Mas você está ali e de repente você está sendo de novo pressionado pelo seu chefe e tem alguém lá na situação que você pode interceder por ele, ajudá-lo, mas você está sendo perseguido. Qual que é a tentação? De pensar só no seu, de cuidar só do seu, de fazer só o que lhe interessa e assim por diante. Agora, nessas situações você está sendo testado. Você pensa só em você ou você pensa nos outros também? Você ama a Deus ou você não ama? Você vai levar na boa ou não? Você tem uma missão com relação aos seus pais, à sua família ou não? Jesus tem transformado a sua vida mesmo ou não? É uma situação de teste. Então as situações de pressão, elas vão testar a sua fé. Elas vão testar os seus princípios. Então duas respostas que seriam trágicas da parte de Jesus: por causa da pressão julgar a mulher, ou por não suportar os religiosos, partir para cima deles e ser um justiceiro. Então Jesus podia sair dessa situação com sangue nas mãos. Eu vou para cima, eu vou acabar com esses infelizes, miseráveis que só sabem julgar os outros. De vez em quando você não tem vontade de... O mundo tem muita corrupção, muita injustiça, está tudo errado. Vou fazer alguma coisa. Vou me juntar com os anarquistas. Eu vou provocar um caos. Eu vou sair no meio da cidade, vou quebrar tudo. Eu vou ser um justiceiro. Sabe, quando você se rende a Jesus, você entende que a justiça está nas mãos dele. Eu não vou impor injustiça, a minha justiça sobre os outros. Sabe por quê? Porque eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo. E eu creio que com Ele vai estabelecer justiça de uma outra forma. E eu creio que Ele ainda governa, eu creio que Ele ainda julga o mundo. E eu creio que no tempo certo Ele vai estabelecer ordem sobre todas as coisas. E Jesus então ele ficou em paz, ele foi testado e ele foi aprovado. Você tem sido testado na sua vida? Então, qual foi a chave aqui da situação? Uma das chaves da situação é que Jesus, ele no meio dessa situação, ele se coloca no lugar do outro. Assim como ele fez durante toda a sua vida na terra, assim como ele fez por mim e por você. A gente não merecia que ele tivesse morrido na cruz por nós, porque isso não foi justiça, isso foi misericórdia. Se ele tivesse pensando só nele, ele fez tudo que devia ter feito e já estava tudo certo. Mas ele foi para lá porque ele foi misericordioso. E aí, o que faz a gente ficar com muita raiva das pessoas? Não são os nossos direitos? Porque a pessoa foi injusta, porque ela agiu de uma forma imparcial, ela me traiu. Eu tenho direito, eu tenho razão, e porque eu tenho razão, porque eu tenho direito, então eu vou para cima. Só que a Bíblia fala que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. E às vezes a gente precisa de amor para cobrir só um pecado de alguém. E fala, cara, de boa, Deus abençoe você, fique em paz. Você consegue, quem hoje na sua vida que você seria liberto e você libertaria alguém, se você chegar para essa pessoa e falar assim, cara, fique em paz, eu te entendo, eu não precisa mais ter essa confusão entre a gente não. Cara, isso poderia ser libertador nessa noite, você ia dormir melhor e alguém ia dormir melhor também. Talvez alguém até aceitaria Jesus por causa dessa decisão. Às vezes a gente vai falar de Jesus para as pessoas no trabalho, na faculdade, na rua de casa, só que as pessoas não conseguem ouvir, porque as nossas atitudes são o contrário disso e fala mais alto do que a gente está falando. E aí as nossas redes sociais tem lá um crente com a mão levantada na igreja postando versículo, mas o que eu faço não parece tanto com isso. E aí o que acontece? Não dá. Agora, se eu tenho todo esse Espírito Santo que eu curto, que eu estou me lançando nele, o fruto do Espírito também está na minha vida. E aí, quando eu tenho uma situação que eu estou sendo testado, o poder do Espírito Santo... Gente, tem situação da nossa vida que não dá para suportar, não dá para você reagir pacientemente. É por isso que Paulo fala assim, olha, eu experimentei o poder da sua morte para ter o poder da sua... Eu me uni com ele na morte dele para experimentar o poder da sua ressurreição. Então tem paciência que eu tenho que não é o que eu tenho. A minha paciência já morreu. Já é a paciência da ressurreição de Jesus já. É o poder da ressurreição dele em mim. Não dá. De mim mesmo não dá. Porque na minha carne eu não vou conseguir continuar. Então, para você dar a melhor resposta, se coloque no lugar do outro. E aí então, isso é me unir com Jesus na sua morte.
porque eu estou levando meu direito para a cruz e estou crendo que algo novo vai acontecer. Agora preste atenção numa coisa. Tem muita gente que acha que Jesus venceu a cruz, venceu o diabo, quando ele, lá em Mateus 4, ele tem a tentação, e daí ele fala, olha, está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus, está escrito, somente ao Senhor Deus adorarás, e quando ele vai replicando com a palavra, que Jesus venceu o diabo naquele momento, mas a Bíblia fala que o diabo foi embora, e voltou para tentá-lo em outra hora oportuna, e lá no Getsêmani, houve tentação, em outros momentos ali da vida de Jesus houve tentação, mas Jesus esmagou a cabeça da serpente, ele entrou lá no inferno, e ele tomou as mãos de Satanás, lá na cruz do Calvário. Há um poder muito grande na renúncia, há um poder muito grande quando você, de fato, morre para si mesmo, para se colocar no lugar do outro. Se eu vou morrer para mim mesmo, para me colocar no lugar do outro, eu vou ter uma atitude melhor para com as pessoas à minha volta, e também vou me unir em ações para resgatar as pessoas das trevas que elas estão. Hoje, nesse momento, tem gente nessa cidade muito cativa de Satanás, sim ou não? Tem gente que pensa em se matar, tem gente presa nas drogas, tem gente presa na pobreza, na miséria, na fome. Nós temos bairros carentes na nossa cidade que nós temos agido para cuidar. E eu não posso continuar vivendo da minha vida do mesmo jeito. Se Jesus me alcançou e se, de fato, eu estou comprometido com a causa dele. E eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas coisas para resolver, mas se eu estou unido com Cristo de fato, e se eu me lancei nele, se eu morri para mim mesmo, e agora viver é Cristo, e morrer é lucro, e eu vivo para ele, eu vivo para a glória dele, a agenda dele é a minha agenda também. E aí então, eu vou ter disposição para abrir uma célula, eu vou ter disposição para perdoar alguém que eu investi na vida dele e ele me frustrou, eu vou ter disposição para ir mais uma vez para falar de Jesus para alguém que não quis ontem, talvez ele queira hoje, e eu vou ter disposição para continuar testemunhando Jesus aonde eu estiver. Então, se colocar no lugar do outro, é aquilo que eu devo fazer no meu dia a dia. E por último, mude o cenário com a resposta do céu. João 8, versículo 7, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Então nós vemos aqui, que Jesus, ele ignorou a ação dos religiosos. Quando Jesus, gente, pensa na situação, vem um monte de... Quando já viram essa cena no alto de Páscoa e deu até um arrepio assim, tanto que é forte o negócio, é ou não é forte? A gente vê e chora de novo. Aí vem aquele tanto de gente com pedras nas mãos, gritando, sangue nos olhos, tipo assim, faca na caveira, vão acabar com tudo agora, essa mulher é pecadora, e eles batem, imagina a cena da galera batendo o pé e falando, agora a gente vai acabar com Jesus, tudo assim, tudo maquinado, tudo na estratégia. Jesus, ele está vendo todo aquele movimento, ele faz isso aqui, ó. O que ele está dizendo quando ele está aqui abaixado? Ele não está nem olhando. Tem gente que fica viajando, diz que ele estava no chão, escrevendo o pecado de cada pessoa que estava com pedra na mão. Ele poderia fazer isso, mas a Bíblia não diz isso, então eu não sei se ele estava fazendo isso. Eu sei que ele estava abaixado, fazendo algum desenho no chão. Acho que ele estava fazendo uma carinha feliz, um smile lá. Ele estava escrevendo alguma coisa para tirar uma foto e postar no Instagram depois, não sei. Mas ele estava ali de boa. O que ele estava dizendo? A agitação de vocês não é a minha agitação. O que provocou essa convulsão dentro de vocês, de ódio, de violência, não é o que está dentro de mim. Eu costumo dizer que essa pregação de Jesus foi uma pregação performática, porque ele não usou a boca para pregar, ele usou o corpo para pregar. O corpo dele estava dizendo assim, eu não estou nem aí para a religião de vocês. A religião de vocês não é a minha agenda. Eu não vim para o mundo para provocar essa guerra que está dentro de vocês. Essa guerra que consome vocês não me consome. Eu tenho uma outra agenda. Eu tenho uma outra caminhada. O evangelho não é sobre isso. A lei não é sobre isso. O plano de Deus para a terra não é sobre isso. Cara, sabe o que eles estavam dizendo? Que Deus tinha um plano dele para a humanidade, de fazer as pessoas viverem nessa guerra.
de viver nesse caos todo. E ele estava dizendo assim: olha, vocês não entenderam nada. Eu não vim por isso. Na verdade, se eu tiver que fazer alguma coisa por essa mulher, eu vou para aquela cruz para pagar o preço que ela deveria pagar para que ela pudesse sair daqui livre. Jesus não mata aqueles religiosos, mas ele tem uma atitude para matar aquela religião. Qualquer atitude que a gente tiver para matar uma religião é uma atitude que vem do céu. Eu não preciso matar religiosos, porque minha luta não é contra carne e sangue, ainda que às vezes dá vontade. Mas Jesus não permitiu que essa guerra entrasse dentro dele. Ele estava ignorando essa guerra. Será que eu e você conseguimos ajoelhar no chão e no meio de um caos, no meio de um barulho ensurdecedor, ignorar ofensas, ignorar guerras? A Bíblia não fala que a gente tem que fugir de guerra, mas lá em Tito 3 fala: evitem discussões tolas, inúteis. Então ele fala para mim fugir de guerra inútil, fugir de guerra que não vale a pena, não lutar na guerra do lar errado. Eu tenho que ter uma luta contra a minha carne, eu tenho que ter uma luta para eu permanecer bom. Jesus, como um homem, ele teve tentação, o diabo o tentou. Eu não sei qual era o nível, como isso atingia o coração de Jesus, mas a Bíblia fala que foi tentação, e Jesus foi tentado mesmo, e ele se preparou para vencer, porque ele sabia que aquilo seria uma tentação. Jesus, ele era homem como nós, ele foi tentado na sua sexualidade, ele foi tentado nas suas emoções, ele foi tentado para ter atitudes de ira e violência, ele foi tentado a revidar, ele foi tentado a buscar toda a glória para si mesmo, mas ele venceu cada uma daquelas tentações. Ele estava ali, olhando para o chão, e ele estava falando assim: eu tenho uma guerra, mas a minha guerra não é essa. Eu vim para o mundo para levar todo mundo salvo. Eu vim para o mundo para ir até aquela cruz. Eu tenho essa guerra, e eu não vou perder tempo com uma guerra que eu não vou vencer desse jeito. E ao mesmo tempo, quando ele fez isso, ele venceu essa guerra. Agora, Jesus, ele teve uma atitude para... Ele começa a falar: olha, tudo bem, tá bom, então vamos levar isso muito a sério. Se vocês vão apedrejar pecadores agora, vamos fazer isso direito. Ele levanta, quando ele levanta para falar na boa e trazer de fato uma boa notícia naquela situação. Ele fala assim: olha, se é para a gente fazer isso direito, então vamos apedrejar todos os pecadores aqui. Então vamos começar assim: se é para apedrejar os pecadores, então tem que ser alguém que não tem pecado, que tem que atirar a pedra. Então pode começar. E aí cada um jogou suas pedras no chão, cada um vai começando a ir embora. Agora, quem não tinha pecado nessa situação? Quem não tinha pecado nessa situação? Jesus. Quem poderia condená-la? Aí ele pega e entra, e agora, de certa forma, no que ele falou, a vida daquela mulher está nas mãos dele, porque ele tinha poder para aprisioná-la, matá-la, por causa do pecado dela. E ele pergunta para ela: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor. Ele pega e fala para ela: eu também não te condeno. Agora, sabe qual que é a boa notícia dessa história? A boa notícia dessa história é: vá e abandone a sua vida de pecado. A melhor notícia dessa história não é não morrer. A melhor notícia dessa história é que ser livre do pecado não é tudo. É que a gente pode começar a caminhar para uma vida nova. É que a gente pode começar a viver numa nova história. Gente, quando ele fala assim: olha, vá e abandone a sua vida de pecado, Jesus está falando para ela fazer uma coisa que ela podia. Ela não precisava viver tão cheia de escassez, tão cheia de dor no seu coração, com tanto vazio, que ela precisava se submeter a um ato sexual que não era legítimo, que não era para ela, para se sentir feliz. Talvez você hoje está aqui e Jesus, talvez você poderia ser uma das pessoas que poderia estar no meio sendo apedrejado, ou talvez você poderia ser uma pessoa que está com a pedra na mão para lançar. Eu e você poderíamos estar em uma dessas duas situações, ou nas duas. E
Jesus está olhando para você, olha, eu sei que você é assim, e eu sei o que você fez, mas eu não estou te condenando. Você vai sair daqui hoje para ter uma nova vida, e você não vai precisar disso mais para ser feliz. Quantos recebem essa palavra no seu coração hoje? É algo que é incrível nesse texto também, é que os religiosos viram para Jesus e falam assim: a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Uau, eles liam a Bíblia, eles conheciam a Bíblia, mas para que eles usavam a Bíblia? Para condenar outras pessoas. Para que você usa a Bíblia? Os livres usam a Bíblia para se alimentar. Os livres usam a Bíblia para crescer em Jesus. Os livres usam a Bíblia para abençoar outras pessoas. Os livres usam a Bíblia para entregar boas notícias. Os livres usam a Bíblia para que aquilo que o transformou transforme a vida de outros também. Os livres usam a Bíblia para serem mudados por ela. Os religiosos usam a Bíblia para condenar outras pessoas. Os religiosos usam a Bíblia para sustentar as suas próprias opiniões, para ganhar argumentos. Nós não estamos aqui para ganhar argumentos, nós estamos aqui para ganhar pessoas para Jesus. Nós estamos aqui para sermos parecidos com Jesus. Nós estamos aqui para sermos uma comunidade de gente que se parece com Cristo. Para isso Jesus nos deu a sua palavra, e por ela eu vou viver e por ela eu vou morrer. Mas a partir do momento que eu usar para os meus argumentos, para julgar pessoas, para fazer com que pessoas se sintam desqualificadas, eu estou sendo apenas um religioso. Mas eu posso usar a Bíblia para falar para as pessoas que elas podem ser parte da família de Jesus, que elas podem crescer com Ele, que o reino é para elas, amém? E a palavra de Deus diz lá em Mateus, capítulo 22, versículos 37 e 39. Ama o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, quando eu amo a Deus, o segundo mandamento vem junto. Eu vou passar a amar as pessoas, porque se o amor de Deus está em mim, eu passo a ver as pessoas com outros olhos também. Que a graça de Deus nos liberte hoje para uma nova vida com Jesus. Que a graça de Deus nos leve para um novo nível. Que sejamos hoje, que a gente saia daqui, sabe para quê? Para lembrar daquele cara que saiu da célula e não voltou mais. Para lembrar daquele cara que caiu e talvez alguém se reuniu e até surgiu aquela conversa na roda. Pô, o cara caiu, vacilou, vacilão mesmo, hein? Nada a ver, tal. Talvez hoje seja o dia de não falar dele, mas de falar com ele e falar para ele que ele é importante e ele precisa voltar. Hoje é o dia de lembrar de alguém que não está aqui porque eu não convidei, ou de lembrar de alguém que eu feri porque não amei, e falar: cara, me perdoa, mãe, me perdoa, pai, me perdoa. Eu não preciso chegar com um presente na semana que vem, ou estar carregado de ódio na semana que vem e fingir que ele não existe. Eu posso construir uma ponte, e o próximo, sem ser esse domingo, o outro pode ser o melhor domingo de Dia dos Pais da minha vida, e pode ser um domingo de boas notícias para ele também. Que hoje seja um dia de decisão, de amar mais e julgar menos. Amar mais, julgar menos. Amar mais, julgar menos. Sermos mais cheios do amor, para que nele a gente possa amar mais.